E aí, beleza? Na aula passada nós vimos o que são capacitores e como eles podem ser associados. Nessa aula a gente vai ver como eles vão se comportar no circuito elétrico. Então vamos lá para o quadro que eu vou te explicar melhor isso. Gente, hoje vamos aprender um pouco sobre circuitos RC. O que são os circuitos RC? Circuitos com resistor e capacitor, beleza? Aqui eu desenhei já o circuito, temos nosso circuitinho aqui e temos aqui uma chave que ela vai variar da posição A e da posição B. A gente vai primeiro simular o que acontece em cada uma dessas posições. Tendo visto que a gente já sabe o que é capacitor, a gente vai simular o que acontece quando a gente coloca primeiro a chave na posição B. Aqui na posição B, a gente vê que essa fonte aqui de tensão, ela está carregando o capacitor, certo? Então a corrente vai passar por aqui e vai passar pelo capacitor até ele carregar e também pelo resistor. Depois que o capacitor é carregado, ele age como uma chave aberta. Ou seja, é como se ele não existisse e a corrente aqui, ó, parasse de passar, beleza? Isso quando o capacitor estiver totalmente carregado. Então deixa eu desenhar o nosso capacitor aqui de novo. Agora a gente vai ver o que vai acontecer quando a chave vai na posição A. Alguma vez que a gente já carregou o nosso capacitor, a gente pode colocar a chave na posição A. O que vai acontecer agora? O nosso capacitor que vai alimentar o nosso resistor com a corrente elétrica. E a gente vai agora ver como é que a corrente e a carga do capacitor vão se comportar, beleza? Então aqui, ó, eu coloquei umas funções aqui e os gráficos dessas funções. Esse primeiro bloco aqui é quando o capacitor está sendo carregado e esse segundo é depois, quando ele está sendo descarregado. No primeiro bloco, então, a gente vai ter essa função aqui, essa função de corrente. O que quer dizer essa função de corrente? Essa função de corrente vai ser a corrente que passa pelo capacitor. Lembra que eu disse que depois de muito tempo, depois dele carregado de uma chave aberta, ou seja, não passa corrente, é essa função que descreve o comportamento, porque aqui a gente vai ter a nossa fonte de tensão e vai começar uma corrente alta. À medida que o capacitor vai sendo carregado ao longo do tempo, essa corrente vai diminuindo, até chegar muito próximo de zero. Essa outra função aqui é a carga que o capacitor está armazenando. O desenho gráfico dela é essa. Ele começa armazenando muita carga e depois você vai chegando perto do seu limite, que vai ser a capacitância vezes a DDP. Aqui, então, temos essas duas funções. E agora a gente vai ver outra coisa interessante, que vai ser a corrente de saída do capacitor. E a gente vai ver uma função que fala sobre a quantidade de carga que é descarregada do capacitor. Aí a gente vê um negócio muito interessante, que a função é a mesma, só que muda o sentido, só que vai mudar o significado físico. Porque essa corrente era a corrente que entrava no capacitor. E essa corrente aqui vai ser a corrente que sai do capacitor. Então, nosso gráfico ele vai permanecer o mesmo. A gente tem a mesma função, permanece o mesmo gráfico. Só que a corrente, em vez de estar entrando no capacitor, ela está saindo e indo para o resistor. Beleza? E aqui a gente vai ter a quantidade de carga que vai ser descarregada no capacitor. E aqui a gente vai ter uma curva oposta a essa, né? Porque uma vez que ele está carregado, a carga dele é máxima e ao longo do tempo ela tende a zero. Então a nossa curva não vai ser mais essa aqui durante a descarga do capacitor. Nossa curva vai ter esse formato aqui, ó. Beleza? Nossa nova curva durante a descarga. A de corrente vai ser essa, não muda. E depois a descarga é essa. Você vê que elas têm o mesmo formato. Vai mudar só o nível de decaimento. Agora que a gente viu isso, a gente aprendeu como um capacitor funciona sendo carregado, tendo o comportamento dessas funções, e como ele funciona sendo descarregado, tendo o comportamento dessas outras funções. E a gente vê o gráfico dessas funções para a gente ter uma interpretação um pouco melhor do que realmente está acontecendo no capacitor. Então a gente vê que a corrente que entra é alta e ao medida do tempo ela vai diminuindo, e a corrente que sai segue o mesmo comportamento. A carga ela começa do zero e começa a crescer exponencialmente até chegar no limite durante o processo de carregamento. E durante o processo de descarga, justamente o contrário, ela começa do seu limite e, ao longo do tempo, se aproxima de zero. Tendo isso em vista, nós terminamos agora a nossa aula de circuitos RC, circuitos com resistor e capacitor. E na próxima aula, então, a gente vai fazer uns exercícios muito bacanas desse conteúdo. Conto com a sua presença, hein?